7 de setembro, independência, liberdade, multidão e o cristão. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Davi Matos Cabral e quero dizer para você o seguinte: assista o vídeo até o final, porque o melhor sempre está no final. Como bons cristãos que seguimos a palavra de Deus, nós respeitamos todas as nossas autoridades constituídas. Mas o que eu quero falar hoje também tem a ver com a questão de multidão, grande número de pessoas. Cada pessoa está na multidão buscando o seu próprio interesse, buscando as suas vontades, enfim, cada um tem uma motivação diferente para estar no meio da multidão. Mas é claro, todos têm um objetivo comum, que é a liberdade e também a independência. O que me deixa um pouco apreensivo e temeroso com relação às multidões é que a multidão ou as multidões, em nenhum momento ela está de um lado e em nenhum outro momento está do outro. Em alguns sentidos, a multidão ela é como as ondas do mar, que são levadas pelo vento de um lado para o outro. E isso às vezes me deixa um tanto quanto preocupado. E você? De que lado você está? Você está realmente no meio da multidão, disposto a assumir as consequências da sua escolha? Porque tudo tem consequências, para tudo nós pagamos um preço também. Mas eu quero falar aqui que a multidão, uma hora, hoje, ela está do lado B. Amanhã pode estar de outro lado. Já esteve no passado do lado D, do lado L, do lado F, do lado C. E a multidão, ela muda de lado de acordo com os seus próprios interesses. Mas todos têm liberdade, graças a Deus que vivemos num país onde podemos expressar ainda as nossas vontades e os nossos desejos. Mas eu quero falar para você de um líder muito maior e muito superior a todos esses que eu já comentei aqui. Eu quero falar do líder J. Isso mesmo, Jesus é o nosso rei. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou para Jesus: você é rei? E Jesus respondeu para Pilatos o seguinte: de fato eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E traduzindo aqui com outras palavras, o reino de Jesus, Jesus quis dizer o seguinte, que o meu reino é muito superior a qualquer rei aqui do planeta Terra. Eu sou o Criador do céu, da terra, do mar, de todas as criaturas, e eu governo todo o mundo. O meu reino é muito superior. Portanto, não se restringe apenas a este mundo. E se o reino de Jesus ele não é deste mundo, eu, como servo de Jesus, também o meu reino não é deste mundo. Por isso, lutamos por algo muito superior, por um reino muito superior, que é um reino eterno. Mas eu quero comentar com você aqui de 3 tipos de multidões que cercaram Jesus, que cercavam Jesus quando ele esteve aqui. Primeiro tipo de multidão. As pessoas iam até Jesus porque tinham algum interesse. Uns queriam receber uma cura, outros algum outro tipo de milagre. Uns se aproximavam de Jesus porque admirava como ele falava, porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Eles gostavam de ouvir Jesus falar. Jesus era inteligente nas palavras e na expressão. Outros se aproximavam de Jesus também por quê? Porque dizia o seguinte: esse aí me representa. O que eu gostaria de falar, mas não tenho coragem de falar, ele fala. E outros ainda
incluindo os discípulos, se aproximavam de Jesus porque imaginavam o seguinte: Jesus vai sentar no trono terrestre de Davi e vai restabelecer o reino para o povo de Israel, vai nos libertar do jugo da escravidão romana. Então, essas pessoas se aproximavam de Jesus com essa intenção. E os discípulos faziam parte desse grupo, porque eles pensavam o seguinte: olha, quando Jesus assumir o trono, um vai assentar-se à direita, outro vai se assentar à esquerda, cada um vai estar ocupando uma posição aí no governo de Jesus. Porém, Jesus não assumiu o trono terrestre de Davi. E Pedro representa muito bem esse grupo de pessoas quando, um pouco antes da crucifixão, ele acabou negando Jesus. Quando Jesus foi preso, Pedro estava disposto: se for preciso, eu vou para a cruz, eu vou morrer com o Senhor e nada de ruim vai acontecer com o Senhor, porque eu estou disposto a lutar por o Senhor. Mas, logo, alguns momentos depois, Pedro estava negando Jesus e, ainda pior, quando as pessoas reconheceram ele, ele começou a praguejar e a dizer que nem conhecia Jesus, que nem sabia quem era aquela criatura. Veja só, esse é um tipo de multidão que seguia Jesus. Na hora da crucifixão, na hora da condenação de Jesus, todo aquele povo fugiu, desapareceu. Importante lembrar também que Pedro se arrependeu amargamente de ter negado Jesus. Essa atitude é uma atitude de nobreza, de se humilhar e reconhecer que errou. Também quero destacar o segundo tipo de multidão que cercava de Jesus. No momento da condenação, eles gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Esse era um tipo de multidão que estava apelando e desejando a morte de Jesus, o nosso rei, o rei do universo. Mas eu quero falar para você de um terceiro tipo de multidão. E é nessa multidão que eu quero estar e convido você a estar também. Mas antes de citar essa multidão, de ler essa multidão, eu vou dizer para você com que propósito Jesus desceu do céu, veio aqui à terra para nos libertar de quê? Para nos dar independência do quê? Me acompanhe comigo na leitura. João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica é semelhante a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica é semelhante a um homem imprudente, a uma pessoa imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Portanto, aqueles que vivem na prática da palavra de Deus, quando vêm as tempestades, quando vêm as dificuldades da vida, e olha que estamos diante aí de muitos desafios pela frente. Porém, aqueles que ouvem as palavras de Deus e praticam, que ouvem a palavra de Jesus e praticam, quando vier as tempestades, eles vão estar firmes, inabaláveis, como a rocha e também na rocha, que é Jesus. João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, continuando aqui, Jesus falando: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui, meus irmãos, nesse texto, não é algo que alguém diz, que eu digo, por exemplo. A verdade aqui é uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. E você vai entender por quê. Eu vou continuar a leitura aqui, ler mais alguns textos e você vai entender por quê.
Seguindo adiante, versículo 34 diz assim: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Você vive na prática do pecado? Se você vive na prática do pecado, você não é uma pessoa independente, você não tem liberdade, você é um escravo. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus, mas não somos pecadeiros, não queremos viver na prática do pecado. E a notícia boa vem mais adiante aqui. Jesus disse o seguinte, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E isso mesmo, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, nos dar independência. E eu volto no versículo 32 de João 8, e não cometeríamos nenhuma adulteração, nenhum acréscimo ao texto bíblico se traduzíssemos João 8,32 da seguinte maneira: e conhecerão a Jesus, e Jesus vos libertará. Jesus disse, alguns capítulos mais adiante aqui no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, Jesus quer nos dar liberdade, independência. Liberdade do quê? Do pecado. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 ao versículo 12. Aqui existe uma terceira multidão de pessoas, uma terceira aglomeração de gentes. E eu vou ler para você. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Quero agradecer a você que assistiu ao vídeo até o final. Deixe o seu comentário. Se você gostou ou se você não gostou, escreva, porque o seu comentário pode me ajudar a, quem sabe, melhorar o meu conteúdo e a trazer mais conteúdos com importância para você também. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Falo com você no próximo vídeo.